Olá pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre imagens bitmap e imagens vetoriais. Primeiro, o que é uma imagem digital? Uma imagem digital é a representação de uma imagem com duas dimensões, bidimensional, usando números binários codificados de maneira a permitir seu armazenamento, a transferência, impressão, reprodução ou seu processamento por meio eletrônico. No universo digital, tudo, absolutamente todas as informações são reduzidas a zeros e uns, por isso números binários, zeros e uns. Essa imagem que está ilustrando esse slide é a primeira imagem digital criada em 1957 a partir de uma imagem real. Aqui nós temos a imagem real e aqui como ela foi digitalizada na época a partir dos recursos disponíveis. A imagem digital ela é construída por pixels. Pixel vem de Picture Element. E de uma maneira simplificada, no contexto que nós estamos trabalhando, podemos afirmar que é uma unidade básica, é o menor elemento de uma imagem produzida digitalmente. A cada um desses pontos, a cada um desses pixels, são associadas diversas informações como posição, cor e outros que nós vamos abordar aqui ao longo desse vídeo. Nós temos dois tipos de imagens digitais, as imagens vetoriais e as imagens bitmap. Vamos começar falando aqui das imagens bitmap. Também chamadas de imagem de rastreio ou imagem raster, nelas o arquivo digital ele guarda informações sobre um conjunto finito de pontos, definidos aí por valores, números, formando uma matriz matemática, com linhas e colunas, onde cada ponto dessa matriz, dessa malha, é um pixel, aquela unidade básica que nós acabamos de falar sobre ela. Em uma imagem bitmap, o arquivo ele não guarda informações sobre qual é o conteúdo daquela imagem, o que é aquela imagem. Aqui no caso ele não sabe o que é um círculo. Simplesmente, a cada pixel estão associadas informações como cor, posição e transparência. O conjunto desses pixels e dessas informações associadas a eles formará a imagem. Nesse exemplo, cada quadrado está representando um pixel, formando aí uma imagem que tem 12 por 12 pixels e uma circunferência que tem 10 pixels de diâmetro. O arquivo digital ele não sabe que isso é um círculo, não sabe que é um círculo que está representado aqui. Sabe apenas, por exemplo, que este pixel aqui está na posição 10, 9 neste plano cartesiano. Se eu precisar redefinir o diâmetro do círculo, eu não posso somente digitar aí esse novo diâmetro. Terei que definir novamente as propriedades de cor e brilho de cada um dos pixels para formar a nova imagem. Uma das principais propriedades de uma imagem bitmap é o modelo ou modo de cor. Ele é uma maneira de descrever e especificar uma cor em um arquivo de imagem digital. Nós vamos falar de outros modelos em outro vídeo. Aqui nós vamos nos ater ao principal modo, que é o RGB. A cada pixel vai estar associado um determinado nível de vermelho, de verde ou azul. Daí vem RGB. Essa combinação vai resultar na imagem. A cada um desses canais de cores terá um valor associado de 0 a 255, que vai definir 256 níveis de intensidade de brilho, sendo 0 nenhuma luz e 255 o valor máximo daquela cor dentro daquele pixel. Neste exemplo, nós simulamos aí a composição de cada canal de cor para formar essa imagem. Percebam aqui que a quantidade de intensidade de luz, de brilho em cada um dos canais e como é que eles vão interagir. Aqui essa posição está indicando qual é o valor no canal R, no canal vermelho, aqui qual o valor no canal green e aqui qual o valor no canal blue. O modelo RGB é baseado na teoria tricromática desenvolvida pelo físico James Clerk Maxwell lá nos anos 1850. Ele demonstrou como é que a luz de lanternas usando filtros azul, verde e vermelho vão se sobrepor em uma tela. Diminuindo ou aumentando aí a luminosidade de cada lanterna, era possível recriar todas as cores do espectro a partir da interação dessas luzes. A combinação das cores em sua intensidade máxima vai formar justamente um espaço branco na tela. Esse tipo de mistura de cores ele é denominado aditivo. Ou seja, se o valor nos 3 canais é máximo, eu vou ter a cor branca. Se o valor nos 3 canais é o mínimo, eu vou ter a cor preta. Outro modo de cor é o tons de cinza. Nele, a cada pixel não estão associados 3 canais de cores,
mas somente a intensidade de luz, o brilho, como é o caso aqui deste exemplo. A setinha está indicando o valor de brilho nesse pixel, por exemplo. Outra propriedade importante de uma imagem bitmap é a profundidade de cor, ou color depth, ou bits por pixel. A profundidade de cor é o número de bits que vai descrever o brilho ou uma cor associada a um determinado pixel. O bit é a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida na computação. Toda a informação digital se resume a somente combinações de zeros e uns, que são os dois valores possíveis em um bit. Um bit pode ser 0 ou 1, que é o chamado código binário que nós mencionamos lá no início. Se para um pixel tenho disponível apenas um bit para formar uma imagem, ele só tem duas possibilidades de cores ou intensidade de brilho. Logo, ele vai formar uma imagem semelhante a esta aqui, uma imagem monocromática, preto e branco. Agora, se em um pixel eu tenho associado a ele 2 bits para formar uma imagem, eu tenho 4 possibilidades de cores, ou seja, 0, 1 vai ser uma cor, 1, 0, outra cor, 0, 0, uma terceira cor e 1, 1, uma quarta cor e acabou. Aqui nós temos um exemplo de uma imagem gerada a partir de 2 bits por pixel, com essa profundidade de cor. Agora, se eu tenho 8 bits por pixel, isso significa que eu tenho 256 possibilidades de combinações de zeros e uns para representar as cores, gerando uma imagem agora com mais cores, com mais detalhes. Agora, avançando um pouco mais, se eu tenho 24 bits para cada pixel, sendo que eu vou dividir aí 8 bits para cada um dos canais de cores, 8 bits para o vermelho, 8 bits para o verde e 8 bits para o azul, eu tenho, então, mais de 16 milhões de possibilidades de cores para formar a imagem. Perceba que a imagem agora está muito mais rica. Outra característica que é muito presente nas imagens bitmap é a compressão. Como a cada pixel estão associadas várias informações, é comum dos arquivos bitmap serem maiores, serem grandes. Então, para diminuir o tamanho dos arquivos, são aplicadas técnicas de compressão. A técnica ela se aproveita do fato de que muitos pixels próximos têm cores ou níveis de brilho semelhantes. Em vez de registrar cada pixel separadamente, a informação ela é registrada, por exemplo, considerando que os 100 pixels em torno de um determinado ponto são brancos. Os métodos de compressão variam em termos aí de eficiência e velocidade, o resultado da imagem fica com maior ou menor qualidade. Outro atributo das imagens bitmap é a resolução. Nós já vimos que uma imagem bitmap ela é formada por pixels, estão distribuídos em uma matriz, em linhas e colunas. Neste exemplo, nós temos 12 linhas e 12 colunas, formando uma imagem que totalizam 144 pixels. Quanto mais linhas e mais colunas, mais pixels a imagem terá, logo, mais informação aquela imagem terá. É comum que nós nos referimos às imagens digitais pelo número de linhas e colunas, falando, por exemplo, essa imagem tem tamanho de 1920 por 1080 pixels. Porém, o pixel ele não é uma unidade de dimensão, mas sim de quantidade de informação. O pixel ele não existe fora aí da virtualidade. Ele não é possível definir a medida real, a dimensão real em centímetros e milímetros de uma imagem pela quantidade de pixels. Aí entra o conceito de resolução, que vai ser a relação entre a quantidade de pixels pelo espaço que eles vão ocupar. Por convenção, se usa polegada, portanto é pixel per inch, pixels por polegada ou ppi. A partir dessa relação, que nós podemos estabelecer um tamanho para a nossa imagem. Nesse exemplo, a nossa imagem ela tem 12 por 12 pixels. Se a resolução for de 1 ppi, 1 pixel por polegada, nós teremos então 12 polegadas, já que a cada pixel eu tenho 1 polegada, o que iria totalizar uma imagem com mais de 30 centímetros, aproximadamente 30 centímetros. Se a resolução for de 2 ppi, aí o tamanho da imagem diminui para 6 polegadas ou aproximadamente 15 centímetros. Se ela for de 4 ppi, 3 polegadas, aproximadamente 8 centímetros. Se for 8 ppi, 1,5 polegadas, aproximadamente 4 centímetros. Se a quantidade de pixels que formam a imagem permanece a mesma,
e eu vou aumentando a resolução, isso significa que eu vou diminuir o tamanho real, a dimensão daquela imagem. É comum falarmos assim, eu preciso de uma imagem com uma resolução alta, significando que eu quero uma imagem com mais detalhes. Para isso, eu preciso também que ela tenha bastante pixels. Logo, eu preciso aumentar a quantidade de pixels que formam a imagem, significa, já que os pixels são as informações daquela imagem, eu preciso aumentar a quantidade de informação sobre aquela imagem. Aqui nós dobramos e observem que a circunferência ganhou mais definição. Ao mesmo tempo, mudou aquela relação dos tamanhos, porque em um pixel eu tenho 1 polegada, logo a imagem agora, já que tem 24 pixels, ela terá 24 polegadas de altura e comprimento, cerca de 60 centímetros e assim vai. Outro conceito que se mistura muito aí com resolução, PPI, é DPI, que se refere ao número de pontos impressos contidos dentro de 1 polegada, quando uma imagem é impressa. Portanto, quando nós falamos de pixels, quantidade de pixels, nós estamos nos referindo à informação que está na virtualidade. Agora, quando eu falo de PPI, pixels per inch, por polegada, significa como aquela imagem vai ser exibida, por exemplo, em monitores. Agora, DPI, que são dots per inch, pontos por polegada, significa a impressão. Uma vez que aquela imagem seja impressa, qual vai ser o nível de definição dela. Vou falar agora de alguns dos principais formatos de arquivo de imagem bitmap. E vocês vão conseguir relacionar com alguns desses conceitos que nós acabamos de falar. Nós temos o formato GIF, cujo arquivo, uma vez que ele seja criado, vai ter a extensão .gif. É uma imagem que tem 8 bits por pixel de profundidade de cor, ou seja, 256 cores possíveis, e é recomendado para imagens com poucas cores, já que ele tem essa limitação. E uma das vantagens é que ele suporta transparências e animações, por isso ele é largamente utilizado na internet. Tá? Ele foi criado com esse objetivo. Aqui nós temos uma imagem neste formato GIF. Outro formato é o formato JPG, que tem como extensões possíveis .jpg, .jpg maiúsculo ou .jpeg. Já essa imagem ela tem 24 bits por pixel, ou seja, pode mais de 16 milhões de cores. Recomenda-se aí para imagens que tenham muitos tons de cores, como fotografias digitais. Esse formato utiliza de métodos de compressão. Ele tem uma compressão eficiente, porém pode comprometer a qualidade, dependendo do nível de compressão que se utilizar. Não suporta transparência e nem animação. Aqui nós temos um exemplo da imagem em JPG. Outro formato muito popular é o PNG, cuja extensão é .png, que significa Portable Network Graphics. Ele foi criado muito em função da internet como um substituto lá para o GIF. Ele já tem 32 bits por pixel. Nós podemos então utilizar mais de 16 milhões de cores? Não, porque na verdade 24 bits são lá para os canais RGB e 8 bits é para um quarto canal, que chamamos de canal alfa, que ele define níveis de transparência para o pixel. Ele pode ser utilizado para gráficos web e imagens aí com fundos transparentes. Não suporta animações. Todos esses 3 formatos que eu falei para vocês não são formatos proprietários, ou seja, eles não estão associados a determinados programas. Eles podem ser utilizados aí largamente em diferentes programas, sejam gratuitos, livres, de código aberto, enfim, ou programas proprietários. E vamos falar agora justamente sobre alguns programas. Nós temos aí o GIMP, o Krita, que são programas abertos, gratuitos. Temos o Photoshop, Corel Photo Paint e o Affinity Photo, que são programas pagos. Cada um desses programas, eles trabalham com imagem bitmap, eles têm os seus arquivos de trabalho, os seus formatos de arquivos de trabalho e trabalham com esses formatos que eu falei para vocês agora há pouco. Beleza? Vamos falar agora sobre imagens vetoriais.